Shalom, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo. Hoje eu vou falar para vocês de um personagem muito importante. Um dos filhos de Jacó, José. José foi o primogênito do casamento de Jacó com Raquel. E Jacó amava José demais. Por causa desse amor, os irmãos dele, porque ele tinha mais 11 irmãos, tinham muitos ciúmes desse amor, não é? E eles começaram a meio que fazer um complô contra José. Mas José era um filho querido. E José teve 2 sonhos. E ele foi contar para os irmãos, porque ele estava muito feliz com aqueles sonhos. Bom, os sonhos diziam o seguinte: eles estavam fazendo os feixes de trigo e todos os feixes estavam baixos. De repente o de José se levanta e os feixes dos outros irmãos se curvam ao feixe de José. E como se não bastasse este sonho, ele sonha mais um, que diz o seguinte: que os astros também se curvaram a José. Aí José conta isso para os irmãos e também para o pai e para a sua mãe. E Jacó, mesmo amando José, diz: filho, como é que eu e sua mãe vamos nos curvar a ti? Mas isso, queridos, é porque José já estava vendo o futuro, acontecimentos para o futuro. Bom, passado isso, Jacó pede a José para que vá ver os irmãos no campo. Os irmãos estão lá conversando. Olha, o José vem vindo e os irmãos dizem assim: chegou ele lá. E eles planejam matar José, jogar num poço e matar. Só que Rúben, que era o primogênito, falou: não, assim não, calma, nós não podemos matá-lo, vamos só dar um susto nele. Só que José chega e eles jogam José. Só que José também tinha uma túnica junto com ele quando ele vinha vindo. Essa túnica linda Jacó havia dado para ele. E o que eles fazem? Retiram esta túnica, jogam José, pegam essa túnica, passam o sangue de um animal e levam para Jacó. E José fica no poço. Judá pensou depois em ir salvar o irmão, mas quando ele volta à noite, José não está mais lá. Enquanto ele volta, os irmãos levaram a túnica para Jacó. Gente, imagina como é que Jacó ficou, o filho mais amado dele. Não que ele não amasse os outros, mas esse era especial. E Jacó rasga as vestes e aí ele chora, e chora muito. Queridos, José foi pego pelos ismaelitas e foi vendido por 20 ciclos de prata e foi levado para o Egito. Eu quero dar um parênteses aqui. Ele foi traído pelos irmãos aos 17 anos e ele foi vendido por 20 ciclos de prata. Isso nos remete ao que vai acontecer com Jesus, o Cristo de Nazaré, que vai ser traído por um discípulo e vendido por 30 moedas de prata. Amém, queridos? Mas voltando à história de José, José é vendido por um general do faraó chamado Potifar. José vai, mas gente, José está firme na sua crença e na sua fé. Claro que eu creio que ele deveria estar inseguro, medo, enfim, mas ele foi. Gente, ele prospera com Potifar, ele trabalha com Potifar e tudo parece correr bem. Porém,
a esposa de Potifar, que não tinha um caráter lá tão bom, apronta uma cilada para José. E ela fala, e entre a palavra dela e a palavra de José, mesmo José fazendo as coisas certas, Potifar ouve a mulher e o que faz com José? Leva ele preso. Mas, queridos, Deus estava com José todo o tempo. Sabem por quê? Porque o carcereiro tem simpatia por José e faz com que José tome conta de todos os presos lá. E José toma conta. José é queridinho, certo? Só que o copeiro e o padeiro têm sonhos. Mas eles sonham e eles não têm quem possa interpretar os sonhos. Mas José diz a eles: acaso os sonhos não vêm de Deus? Contem a mim o sonho de vocês, que eu vou interpretar. Bom, ele interpreta os sonhos e todo mundo se encanta com aquilo. Enquanto isso, o Faraó, o reizão, também sonha. Ele sonha com vacas gordas, 7 vacas gordas e 7 vacas magras, e as vacas magras horríveis comem as 7 vacas gordas. E além deste sonho, ele logo tem um outro sonho. Ele vê 7 espigas lindas, altas, fortes, e vê 7 espigas secas, feias. Bom, ele se acorda desesperado. Aí ele vai chamar os magos, os conselheiros, e ele pergunta: meu Deus, o que significa isso, enfim? Mas ninguém sabe responder. Mas o copeiro se lembra de José e fala ao Faraó: tem alguém que pode interpretar os teus sonhos. E mandam chamar José. Pensa, gente, José preso, mas lá, e aí o Faraó manda chamar. E ele vai. E o Faraó conta os sonhos. E José diz a ele que os 2 sonhos podem se unir em um só, dizendo que no Egito haverá 7 anos de fartura e 7 anos de fome. E José, gente, ainda dá um conselho. Ele fala: olha, o senhor tem que achar alguém de confiança para guardar, para armazenar o alimento nesses 7 anos de fome. Bom, o Faraó se encanta com aquilo. E o que faz com José? Transforma José no governador do Egito. Um rapaz que foi traído pelo seu próprio sangue. Olha a obra de Deus, gente. Ele se torna governador. E ele muda o nome. Ele se chama Zafenate Paneah, que significa Deus salva, Deus conosco. Queridos, mas calma, ainda tem mais um pouquinho, amém? Ele está governando, ele se casa, e ele se casa com a filha do sacerdote, e ele tem 2 filhos, Manassés, que é o primogênito, e depois Efraim. Bom, mas nesse tempo, passaram-se os 7 anos, tal, e acontece a fome. Jacó e a sua família, que estava em Canaã, estão passando fome. E Jacó ouve que no Egito tem comida. O que ele manda fazer? Ele chama os filhos, ele manda 10 filhos irem para o Egito, atrás de comida, de mantimentos. E quem fica com ele? Benjamim. Benjamim é o irmão de José, de Raquel, né? Bom, aí os irmãos vão ao Egito. Chegando lá, com quem que eles vão falar? Eles vão falar com José, que era quem coordenava a parte dos mantimentos.
José reconhece os irmãos, mas os irmãos não reconhecem José. Então José, é um misto de saudades com dor, enfim, e o que ele faz? Ele começa a investigar de onde eles vieram, por que vieram, porque ele fala que eles vieram para espionar. Então o que ele faz? Ele joga todos na prisão. Eles passam a noite toda lá, só que no outro dia ele manda libertar. E como ele sabe que o irmão mais novo está lá com Jacó, ele pede para que eles voltem lá a Jacó e tragam o irmão mais novo dele. Para que fizeram isso? Para que ele fez isso? Os irmãos apavorados, aí conversam e Simeão diz: eu vou ficar aqui em troca de irem buscar o meu irmão. Mas só que José diz o seguinte, que se não trouxerem Benjamim, os filhos de Rubem vão morrer. Então eles vão apavorados, porque como vão chegar lá e falar para um pai que já havia supostamente perdido um filho? Imagina o filho mais novo, gente. Aí eles chegam e falam com Jacó. Bom, Jacó reluta muito, mas aí ele libera Benjamim. E eles voltam para o Egito. Chegando lá, José olha e vê Benjamim. Os chama todos, dá alimento, comida para eles que estavam cansados, água porque estavam com sede. Aí pede para os ajudantes pegarem os mantimentos, né? Só que o que ele arma, José? De colocar uma taça no saco de Benjamim. E aí todos estão indo, de repente são parados, barrados, e pede-se para ver todas as sacolas. E na sacola de Benjamim eles encontram a taça. Bom, é uma revolução. Daí José fala e eles começam a clamar. Ele: não, a gente não pode deixar Benjamim aqui. Não pode acontecer nada com ele por causa do nosso pai, senão o nosso pai morre. Aí José não aguenta e manda sair todos e fica com os irmãos. E fala que ele é José. E manda trazer o pai e todas as pessoas que estão lá para todos ficarem no Egito. E o pai veio e choraram e se abraçaram e ficaram no Egito, José, os irmãos, pai, por 17 anos. Esta história verídica está em Gênesis, do capítulo 37 ao capítulo 50. Olha que história forte, gente. José foi traído, mas ele se manteve firme e Deus estava com ele e ele perdoou. Perdoar é você perdoar a pessoa por algo que não tem como liberar perdão. Isso é perdoar, é algo que ultrapassa o valor humano. Isso é o perdão. E José fez isso. Bom, o faraó desta época de José tratou muito bem o povo hebreu. Só que o que acontece? Quando Jacó morre, veja, Jacó e os filhos viveram por 17 anos lá. Quando Jacó morre, os irmãos pensam que José vai agora se vingar por tudo que eles fizeram. Mas José não se vinga. José libera mais amor e cuida deles. Mas antes de José falecer,
Eu quero ler um versículo com vocês muito forte, que está em Gênesis capítulo 50, versículo 24, que diz assim: E disse José a seus irmãos: Eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou a Abraão, Isaque e Jacó. José viveu por 110 anos. Queridos, só que o próximo faraó que vem não conhece José. E o povo hebreu se multiplica e passa a ser uma ameaça para o novo faraó. E o que acontece? Faraó, que não é nada bobo, aproveita e fala: não, isso não pode continuar. Ele breca e transforma aquelas pessoas que estavam vivendo livres no Egito em cativas. E esse cativeiro durou por 430 anos. Amados, era isso. Que Deus abençoe a cada um.